prezados amigos, bom dia, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, entregando esse conteúdo tão relevante para as famílias empresárias, sobretudo as voltadas ao setor da construção civil do Rio Grande do Sul, que é o tema preservação do patrimônio da família empresária. Parabéns e muito obrigado ao Sinduscom RS pela iniciativa e também pelo convite de poder estar aqui hoje com vocês. Bom, se nós vamos preservar alguma coisa, a gente precisa primeiro definir o que nós queremos preservar. Então eu começo essa apresentação perguntando para vocês, eu gostaria que vocês se questionassem, refletissem sobre o que é o patrimônio familiar. São bens, são imóveis, são investimentos no Brasil, são investimentos no exterior, é a empresa operacional da família, são fazendas, são suas holdings, investimentos imobiliários. Na verdade, patrimônio familiar é muito mais do que isso. Patrimônio familiar, eu gostaria antes de entrar no tema patrimônio familiar, eu gostaria de trazer mais uma reflexão ainda sobre esse assunto. É super comum que as famílias empresárias, que as famílias detentoras de investimentos, elas busquem simplesmente encontrar bons retornos para o seu patrimônio familiar, com objetivos que são muito mais objetivos voltados para esse patrimônio tangível, para melhores retornos do capital financeiro. Gerenciar esse capital financeiro é importante sim, sem dúvida. Agora, será que essas famílias realmente fazem uma reflexão de aonde elas gostariam de estar nos próximos 10, 20, 30, 50 anos? Será que elas sabem realmente o que precisa ser feito, quais os investimentos que ela precisa fazer para que ela cumpra com esses objetivos? Existe a intenção dentro dessas famílias de perpetuar, de preservar ao máximo esse patrimônio, levando em consideração seus filhos, seus netos, os seus bisnetos? Então, qual é o propósito do patrimônio familiar? Para que serve esse patrimônio familiar? Patrimônio familiar, ele deve nos servir e não o contrário. Muitas vezes eu não sei exatamente para que serve esse patrimônio familiar. Muitas vezes sentado com pessoas conversando dentro do escritório que trazem as suas demandas, elas contam as suas preocupações, as suas angústias. Leonardo, eu estou há 3, 4 dias dormindo super mal, eu estou incomodado com determinados assuntos que estão relacionados ao patrimônio familiar. Eu não sei para que serve esse patrimônio familiar, mas com certeza ele não serve para nos gerar angústia, ele não serve para nos gerar preocupação. Patrimônio familiar, ele engloba outros temas, e não somente temas relacionados aos ativos tangíveis. Vai muito além desses ativos tangíveis, vai muito além de investimento, de retorno. Tem muitos temas que não são tidos exatamente como temas relevantes, que são tidos como temas mais simples, mas dentro desse processo de preservação do patrimônio familiar de forma multigeracional, preocupado com filhos, com netos e bisnetos, eles são temas bastante relevantes. Por exemplo, a satisfação do indivíduo, do membro da família empresária, do indivíduo em si. A importância do capital humano e do capital intelectual dentro de todo esse processo. Então, capital humano, capital social, capital intelectual dentro desse processo multigeracional
é extremamente relevante, né? É ele que vai proporcionar, é ele que vai ajudar o processo de preservar esse patrimônio ao longo das gerações seguintes. E ele nos ajuda a definir, né, para que serve esse patrimônio familiar, qual é o propósito do patrimônio familiar, e isso, ao encontrar respostas do propósito, quais os objetivos desse patrimônio, ao encontrar respostas para esse questionamento, nós conseguimos ter muito mais liberdade dentro das nossas famílias. Ao longo da minha vida profissional, eu me encontrei com excelentes empreendedores. Esses empreendedores sempre demonstraram grande capacidade técnica de gerenciar as suas empresas. Gerenciaram as suas empresas sempre de forma bastante profissional, através de métricas gerenciais, de um bom planejamento estratégico, de bons executivos e muitas vezes, inclusive, com até um bom nível de governança corporativa. Agora, por que esses mesmos empreendedores eles não conseguem ter a mesma diligência que é dado para o seu principal ativo operacional, para as empresas da família? Por que eles não conseguem dar essa mesma diligência para a administração do patrimônio familiar? Sendo que muitas vezes esse patrimônio familiar, ele em termos numéricos, em termos de capital nominal, ele pode ser tão significativo, ele pode ser maior, ele pode ser comparável, mas na grande maioria das vezes ele é significativo quando comparável ao tamanho das empresas operacionais. Então, em outras palavras, assim, a empresa operacional ela vale 100 unidades financeiras e o patrimônio familiar vale 50. Por que a empresa operacional que vale 100 ela é administrada com grande diligência, mas o patrimônio familiar não, né? Geralmente ele é mais bagunçado, ele é administrado de forma mais amadora. Então, do lado do intangível e do lado do tangível, né? Começando pelo intangível, pelo emocional, pelas relações familiares. As famílias empresárias, através do seu conselho de família, caso exista essa formalização dentro da estrutura familiar, caso exista um conselho de família, se não a própria família em si, ela deveria se concentrar no planejamento estratégico do seu principal ativo, que é a própria família, né? A família é o seu principal ativo. E quando tu trabalhas, quando tu pensas de forma intangível em relação a esse patrimônio, os principais temas que ela deveria se concentrar são os regramentos, a forma como essa família vai se relacionar, vai se interagir. Então, protocolos familiares, acordos familiares, e isso, de alguma forma, acaba levando também para um bom nível de realização pessoal de cada indivíduo dentro dessa família. Se nós tivermos indivíduos dentro dessa família com essa realização pessoal atingida de alguma forma, né, ou razoavelmente atingida, satisfeita, a chance de nós termos uma maior harmonia dentro dessa empresa familiar é muito maior, e havendo essa harmonia, a chance de nós preservarmos também o principal ativo operacional dessa família, que é a empresa operacional, também é maior. Indivíduos satisfeitos, razoavelmente atingida a sua realização pessoal, provocam uma maior harmonia dentro das suas famílias, e isso ajuda no processo de preservação do patrimônio familiar e, consequentemente, da empresa da família. Então, do lado do tangível, essas famílias elas devem estar constantemente se perguntando aonde que elas gostariam que esse patrimônio estivesse nos próximos 10, 20, 30, 50 anos. Elas devem olhar para o futuro, para o longo prazo e planejar.
Se nós queremos preservar algo, a gente também precisa definir qual é o horizonte que nós queremos dar para a preservação desse patrimônio. Então, essa família, ela tem ativos. Esses ativos vão gerar para essa família receitas ao longo da sua vida. Se for uma empresa operacional, vão gerar dividendos. Se forem investimentos, ele vai gerar juros. Se forem investimentos imobiliários, lucros ou imóveis de renda, também vai gerar renda para essa família ao longo da sua vida. Por outro lado, que essa barrinha azul, né, dentro de um fluxo de caixa projetado que vocês estão vendo na apresentação. Por outro lado, essa família tem despesas que são despesas ordinárias, despesas necessárias para manter o seu custo básico de vida. Essa família tem também desejos de consumo, né, a forma como ela quer se relacionar com esse patrimônio, o quanto que ela vai consumir desse patrimônio e como ela vai ditar o seu estilo de vida de consumo. Mas tem também os seus desejos relacionados a esse patrimônio. E esses desejos são super significativos porque justamente esses desejos é o que faz, é o que dá a razão essencial do propósito do patrimônio familiar. Para que serve esse patrimônio familiar? Simplesmente gerar receita em cima de receita não é exatamente um propósito para o patrimônio familiar, mas isso é um meio. E este meio vai nos entregar a realização, a concretização desses desejos, como, por exemplo, saúde familiar, educação das próximas gerações, dos seus filhos, dos seus netos, como uma maior união familiar, né? Então, muitas vezes conversando com esses empreendedores, com essas famílias empresárias, elas trazem a questão, a importância da união familiar como um desejo das suas famílias. O que elas estão fazendo para encontrar essa união familiar? Quais os investimentos que estão sendo feitos dentro dessa família para atingir essa união familiar? Muitas vezes a família acaba se encontrando simplesmente para debater assuntos que são relacionados a problemas das suas empresas, né? E isso não é, em tese, prazeroso, né? Que tipo de momentos está sendo gerado dentro dessa família, que são momentos prazerosos, que vão proporcionar essa maior união familiar, sobretudo nas gerações futuras. Então, viagens, né, proporcionar viagens dentro dessa família é algo que provê uma maior união familiar e isso também provê liberdade. Mas tudo isso precisa ser planejado e precisa ser feito investimentos que dentro desse fluxo projetado está sendo considerado como essas espécies de gastos, investimentos no futuro. Devolver para a sociedade é uma outra forma, né, que muitas famílias encontram para buscar uma maior realização pessoal, encontrar propósito dentro do patrimônio familiar, e é super interessante que quanto mais elas devolvem para a sua sociedade, mais existe uma maior percepção da sociedade, uma maior expectativa da sociedade em relação a essas famílias e também as suas empresas operacionais. Essas empresas familiares, elas só cresceram graças à sua sociedade, à sua comunidade. Muitas vezes elas atingem um determinado tamanho e elas então desejam devolver parte desses ganhos, desse crescimento para a sociedade, para a sua comunidade, pois graças à comunidade que elas cresceram. Só que ao fazer isso, a comunidade acaba tendo uma maior percepção de valor dessas famílias e também das suas empresas. Então isso é um crescimento sustentável, isso ajuda a encontrar propósito para a união, propósito para o patrimônio familiar. Então, uma vez definido esses ativos, esses passivos, esse fluxo projetado, né, ou esse planejamento estratégico do patrimônio familiar que ele é feito em conjunto com a família, dando as visões macro, né, essa visão estratégica,
é o family office, essa estrutura segregada da empresa familiar, que é quem vai ficar responsável por executar o planejamento estratégico desse patrimônio familiar. Eu gosto de, no slide seguinte, eu faço uma analogia entre... Bom, vamos a ele, né? Então, esse slide eu gosto porque a família, ela fica no conselho de administração, né? Desculpa, a família fica no conselho, né? Nessa posição de conselho, nessa posição estratégica. Ela fica olhando sempre para o longo prazo, né? Olhando para o macro, ela dirige de faróis altos, dentro da empresa familiar. E a diretoria executiva é quem realiza o trabalho dentro da empresa da família para que esse planejamento seja cumprido de forma eficiente, para que ela atinja os objetivos que foram traçados nesse planejamento e esse planejamento então seja cumprido e essa empresa familiar tenha sucesso. Então, dentro do patrimônio familiar, isso é construído da mesma forma, né? A família ou o conselho de família, ele está para o conselho de administração. Ou seja, a família no patrimônio familiar, ela planeja, ela olha para o futuro, ela ajuda na construção do planejamento estratégico, mas é o family office que seria essa diretoria executiva, que é quem vai fazer o trabalho do dia a dia, que é quem dirige de faróis baixos, para entregar esse planejamento de forma eficiente para cumprir com todos esses objetivos. A diretoria executiva da empresa cuida da empresa, do dia a dia da empresa. O family office cuida do dia a dia do patrimônio familiar. E sendo que o patrimônio familiar, ele engloba, né, não só o capital financeiro da família, tudo que é bem tangível, como eu mencionei anteriormente, investimentos no Brasil, no exterior, investimentos imobiliários, fazenda, enfim, né, casas, tudo que é ativo tangível que compõe esse patrimônio, que aqui está sendo chamado de capital financeiro, mas também o capital humano e intelectual e o capital social dessa família, a sua reputação, né, tudo que envolve a sua reputação e o seu capital social. Então, estruturas de governança familiar modernas, essas famílias empresárias já dentro desse modelo mais moderno, assim, por assim dizer, elas aceitam a ideia de que o seu principal ativo é a própria família. A família é o negócio. E a realização pessoal de cada membro dessa família, ele é imprescindível para que a gente possa ter mais harmonia na família e, consequentemente, preservar melhor o seu patrimônio e também a sua empresa operacional, a empresa familiar. Tenho certeza que todos vocês, ou quase todos vocês, conhecem histórias de famílias que quebraram, não por problemas relacionados à administração das empresas familiares em si, mas por disputas que aconteceram nos bastidores dessas famílias, problemas relacionados à família em si e não com o negócio, não com a empresa familiar propriamente dito. Nesse contexto, né, capital financeiro a gente pode ganhar ou perder ao longo das nossas vidas, em parte as nossas habilidades, mas muitas vezes devido a conjunturas políticas ou econômicas. Eu mesmo vivi o plano Collor, eu era pequeno, mas eu lembro pais de amigos meus, né, investidores do mercado financeiro, do mercado imobiliário, sofrendo naquela época pela falta de liquidez. Agora, o capital intelectual, uma vez adquirido, é justamente ele o responsável por gerar capital financeiro, por gerar talvez mais capital financeiro ou por reconstruir esse capital financeiro que possa ser eventualmente perdido ao longo das nossas vidas. Então, neste contexto, capital intelectual é a melhor herança que a gente pode deixar para as gerações futuras. Isso provê liberdade, isso nos ajuda a dar propósito para o nosso patrimônio
familiar. Eu quero agora entrar num tema que é um tema relevante para aquelas famílias que pensam de forma multigeracional, que é o crescimento, a dinâmica de crescimento da empresa familiar versus a dinâmica de crescimento da família empresária. Então, todos nós sabemos, né, que juros compostos é uma função exponencial, e essa é a função, essa é a forma que se dá ao crescimento das famílias, crescimento das empresas familiares, né? É uma função exponencial. Porém, o crescimento das famílias também é uma função exponencial, e o problema é que esse expoente ele é superior ao do crescimento da empresa familiar. O que eu quero dizer, em outras palavras, é que as famílias crescem mais do que o seu capital financeiro, crescem mais do que as suas empresas familiares ou crescem mais do que o seu patrimônio financeiro. A consequência disso é a diluição do patrimônio familiar per capita nas gerações futuras. Então essa é a explicação matemática para o famoso provérbio pai rico, filho nobre, neto pobre. É estatístico, né? Empresas familiares elas estão fadadas ao insucesso, né? A diluição do seu patrimônio per capita nas gerações futuras. Essa diluição é um prato cheio para insatisfações dos seus indivíduos, para desarmonias, para as disfunções, e muitas vezes isso acaba promovendo então o insucesso das suas empresas familiares. Então aqui eu trouxe dois exemplos, assim, um gráfico muito simples, né? A linha verde ela mostra o crescimento da família, né, de forma exponencial, a linha azul é o crescimento da empresa familiar. Famílias ao longo de gerações elas se multiplicam muito mais do que se multiplica o patrimônio familiar. Esse exemplo, esse gráfico mostra a diluição per capita nas gerações seguintes. A linha azul é o crescimento da família e a linha verde é a diluição per capita desse patrimônio. Então essa diluição ela é inevitável. Então, nesse sentido, né, para que a gente possa resolver, para que a gente possa solucionar esse problema, é super importante que exista a busca de novos empreendedores dentro dessas famílias. E para que isso aconteça, a gente deveria tratar as próximas gerações como se elas fossem sempre a primeira geração, né, num ambiente de dificuldade, num ambiente de adversidade. E é justamente esse ambiente que foi o ambiente onde cresceram a grande maioria dos fundadores, das histórias de sucesso dos fundadores que a gente conhece. Eu tive o prazer de ler algumas biografias de alguns fundadores de algumas das incorporadoras aqui do estado, e esse ambiente desafiador, esse ambiente de adversidade é característico da grande maioria desses fundadores, não só da construção civil, mas de outros setores da indústria também. E esse ambiente desafiador foi o que fez com que eles pudessem criar a sua própria musculatura, criar todo esse capital empreendedor para enfrentar esses desafios e, de fato, crescer. Só que o que a gente vê na prática é muitos desses fundadores, uma vez que eles chegam lá, uma vez que eles atingem essa maturidade financeira, esse sucesso financeiro, eles dizem, né, eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. E ao fazer essa afirmação, eles estão justamente tirando esse ambiente desafiador, esse ambiente com adversidades que faria com que essa próxima geração possa criar sua própria musculatura e crescer. Certamente é uma linha tênue, né? Encontrar esse equilíbrio entre deixar as próximas gerações livres o suficiente para que elas possam
fazer frente a esses desafios, mas também com suporte, com carinho das gerações futuras, porque, enfim, né, o ambiente já não é, de fato, um ambiente com tantas adversidades. A gente precisa justamente encontrar formas de passar esses desafios para essas gerações, e isso pode ser feito com carinho, com acolhimento, sem dúvida. Não é fácil. Então, nessa hora, mais uma vez, o Family Office ele pode e deve estar presente, né? Ele vai trabalhar com bastante relevância para que o capital financeiro ele possa justamente alavancar o capital intelectual, já que capital intelectual vai ser o responsável por poder gerar mais capital financeiro se for desejável, né? Então, muitas vezes nas gerações futuras existem bons empreendedores ou existem ideias empreendedoras e nessa hora a família pode de alguma forma financiar essas ideias. Aliás, quando eu chegava aqui no Sinduscom para fazer essa apresentação para vocês, eu me encontrei com um empreendedor dessa nova geração, de alguma forma buscando, e com o suporte da sua família, também buscando ideias inovadoras para encontrar saídas para esse mundo novo que está se formando. Então a família, de alguma forma, suportando essas iniciativas, sabendo que serão essas iniciativas as soluções dos problemas futuros que essas empresas familiares também vão encontrar. Agora, o que acontece se um desses membros familiares não quiser trabalhar na empresa familiar, né? Não tiver ambições de ser um fazedor de patrimônio, um fazedor de riqueza, um money maker, um wealth creator, como a gente fala, né? Sem problema algum. Eu não estou dizendo que cada membro da próxima geração ela deva ser criada, treinada para ser um grande empreendedor, né? Ou um fazedor, criador de patrimônio, mas a importância é que esse membro ele tenha a sua realização pessoal de alguma forma razoavelmente atingida, porque isso vai gerar harmonia e isso vai gerar uma maior preservação desse patrimônio familiar e também da própria empresa familiar. Eu acho que é desejável que exista um engajamento grande, um esforço grande da família para que essa próxima geração entenda, né, não só os seus direitos. Todos esses herdeiros eles são muito bons em entenderem os seus direitos, mas eles não são tão bons em entenderem os deveres que de alguma forma eles também terão que enfrentar ao receberem esses patrimônios. Então é importante que a gente mostre para eles, né, de alguma forma as consequências das suas decisões e como que isso vai impactar a evolução dos patrimônios nos próximos 30, 20, 10 anos, enfim, né, o prazo que for estipulado. Então, quando esse gráfico ele mostra bem, né, um dos principais deveres do Family Office, que é justamente mostrar para a família a consequência das suas decisões. Existem ativos, esses ativos vão gerar receitas, o patrimônio dessa família, ele vai, se for uma família superavitária, como é esse exemplo, esse patrimônio ele vai crescer, porque essa família tem mais receitas do que despesas, que é essa linha vermelha. Essa linha vermelha mostra a evolução, o crescimento desse patrimônio dessa família. A linha azul são as receitas, as entradas que acontecem dentro dessa família, e a linha amarela são as suas despesas. São suas despesas ordinárias, mensais, anuais, os seus desejos de consumo e também os seus desejos que vão dar suporte para os objetivos de encontrar respostas para que serve esse patrimônio familiar. Com isso, fica muito mais fácil para que essa próxima geração ela entenda a consequência das suas atitudes, né? Ela vai fazer escolhas, muitas vezes, ao concluir esse trabalho de planejamento, fica claro
para essas próximas gerações, que elas não vão ter tudo que elas imaginavam que elas teriam, né? Mas muitas vezes a gente também mostra que elas poderiam fazer muito mais do que elas gostariam de fazer. E isso ajuda a encontrar respostas, né, para que serve esse patrimônio familiar. Então, recentemente, conversando com uma família, ela trazia um forte desejo que era encontrar harmonia dentro da sua família, né? Mas os investimentos que eram feitos para encontrar essa harmonia, eles eram muito poucos, né? Viagens, como eu mencionei anteriormente, é uma excelente forma de a gente proporcionar momentos mais, interações muito mais interessantes dentro dessa família, e isso acaba fazendo com que a memória afetiva desses momentos seja uma memória muito mais positiva do que negativa. E isso ajuda a preservar, a trazer realização pessoal e a preservar o patrimônio dentro dessas famílias. Bom, com esse raciocínio, né, com essa contribuição, eu fecho a minha apresentação, né? Liberdade, sim, é super importante que a gente dê liberdade para as próximas gerações, para que elas possam formar o seu próprio capital intelectual, o seu próprio capital social, mas também é importante que a gente mostre para essas próximas gerações qual é a consequência das suas decisões, os impactos que decisões hoje vão acontecer lá na frente. Isso é um dever do Family Office. O Family Office ele vai materializar, ele vai tangibilizar todas essas decisões e vai ficar muito mais fácil, então, para a família poder tomar suas decisões do que ela pode ou do que ela não pode fazer para que ela consiga atingir esses objetivos. Eu termino deixando com vocês esse último slide que fala, é uma apresentação do livro Patrimônio versus Liberdade, é um livro que foi lançado ano passado no Brasil, com outros dois. Eu sou coautor do livro, juntamente com Charles Lowenhaupt e Donald Trone. Ele é uma reedição de um projeto que foi lançado inicialmente nos Estados Unidos em 2011. Nós fizemos uma nova edição aqui no Brasil, com cases brasileiros, com umas situações brasileiras, tropicalizamos toda essa, alguns conceitos, fazendo essa adaptação para o nosso mercado. Muito obrigado, mais uma vez eu agradeço ao Sinduscom, parabéns por essa iniciativa, e eu espero poder encontrar vocês em breve, pessoalmente, quem sabe num bate-papo, num debate amplo sobre esse tema que é a preservação do patrimônio familiar, temas como governança familiar, temas relacionados à família empresária. Muito obrigado.